Povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje o Senhor tem uma palavra para o teu coração, amém? Através do livro de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos falar sobre a mulher de Samaria, amém? A palavra nos diz: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe, Jesus disse a ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glórias a Deus. Queridos, essa passagem fala de uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana, né? É uma passagem que mostra como Jesus se achegava até pessoas às quais os judeus não se achegavam. Jesus estava na Galileia, né? E teve que passar por Samaria, né? Jesus estava ali batizando, fazendo a obra do Senhor, né? Estavam fazendo comparações entre ele e João. E o Senhor Jesus, ele não se agrada disso, né? Porque ele sabe muito bem, né, que o mais importante é fazer a obra e não se comparar e não competir uns com os outros e não saber que um faz mais, que um batiza mais que os outros, que um faz mais casamento que o outro, amém? Então o Senhor Jesus, ele simplesmente se retirou e estava ali nessa peregrinação e teria que passar por Samaria. E esse local, né, tinha, aqui diz que o nome era Sicar, dessa cidade, né, chamada Sicar. A cidade chamaria, a cidade era Samaria e tinha um vilarejo chamado Sicar, né? E nesse vilarejo tinha esse poço em que Jesus chegou com sede, chegou cansado, né? Porque naquele tempo eles andavam muito a pé, caminhavam muito, né? E tinha essa mulher samaritana lá, né? Ela estava pegando água para os seus afazeres. E o Senhor Jesus pede a ela um pouco de água, dá-me de beber. E ela, então, ela fica admirada, porque Jesus pediu a ela um pouco de água, porque os judeus não falavam com os samaritanos, não existia essa comunicação com os samaritanos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que Jesus, ele estava conversando com essa mulher e ele respondeu a ela, né, que aqui na palavra ele diz no versículo 10: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa a apresentar a ela, né, esse Deus de Israel. Jesus começa a mostrar a ela, né, a conversa começa a ficar mais espiritual, no qual ele está se revelando a essa mulher, né? Então Jesus se aproxima de alguém que ninguém queria se aproximar, de alguém que era rejeitado, né? Ela era rejeitada, no caso, porque as pessoas evitavam falar com ela. E Jesus inicia uma conversa com ela, né? E começa a falar com ela, né, de uma maneira que ela entenda, né, que ele é o Messias e que ele estava ali, né, para dar uma água a ela, a qual saciaria a sede dela. Ela não precisaria mais ir buscar
buscar todos os dias no poço. A água que Jesus estava servindo, que estava oferecendo, estava explicando a ela, essa água viva era o próprio Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa recebe, aceita Jesus, entende que Ele é o Salvador de sua vida, então começa uma nova etapa nessa caminhada, e é assim que o Senhor Jesus começa a se expressar com aquela mulher e começa a falar, né, de como seria ela se saciar, né, ao invés de ir buscar sempre por algo material, por algo que satisfazia a sua carne, mas ela não estaria preenchida, ela não estaria satisfeita nunca, ainda que todos os dias, milhares de vezes ela fosse naquele poço beber água, ela sempre teria sede. Então são duas coisas diferentes. A parte espiritual, em que ela teria uma busca, né, pela presença de Deus, uma busca, né, estaria satisfeita, preenchida, né, servindo a Deus, do que não servir a Deus e preferir buscar algo que não lhe preencheria, mas que ela todos os dias tivesse aquela necessidade de buscar, né, na parte carnal. Jesus também fala com ela dos maridos quando Jesus oferece, né, a água viva, e que ela não teria mais sede. Então Jesus também diz, ela vai lá e busca o teu marido, vai lá, chama o seu marido. E aí ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus disse a ela, disses bem que não tem marido, porque tu tiveres 5 maridos e o que tu está atualmente não é seu marido, né? Então, assim, ela entendeu naquele momento que Jesus era um profeta, que o Senhor era o Messias, ela entendeu, e a reação dela foi como se ela confessasse, né, realmente que aquilo estava acontecendo. E o Senhor Jesus, nesse diálogo com ela, né, ele mostra a verdade, né? Quando ela diz aqui, ó, no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aí nessa última parte que ela diz, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse para ela, eu sou o que estou falando contigo. Então aquele povo era dividido, uns adoravam em um lugar, outros adoravam em outro, mas Jesus estava dizendo para ela que o importante era adorar em espírito e verdade, que os judeus, eles adoravam da maneira certa, porque os judeus adoravam somente o Deus de Israel, e era da maneira certa. Então, que não exista essa competição dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, porque a casa do Senhor não é lugar de rivalidade. A casa do Senhor é lugar de união, é lugar da presença do Senhor, e é um lugar de manifestar milagres, de acontecer prodígios, né, através da vida dos irmãos no altar, e não um lugar de competição, né? Então, assim, o Senhor Jesus, ele naquele diálogo com aquela mulher, ele estava indo de contra o que muitos religiosos acreditavam naquele tempo, mas ele não deixou que uma alma se perdesse por causa das aparências. Jesus não permitiu que o que as outras pessoas estavam condenando impedisse dele chegar até aquela mulher para conversar com ela, para ganhar aquela alma, né, para que ela fosse salva, né? Então ele, nesse diálogo, ele fala da água viva, ele fala da salvação, né, de uma maneira, porque Jesus sempre conversava sobre parábolas, ele sempre falava, mas ela entendeu que ele era um homem santo, ela entendeu, né, que naquele momento existia humildade pelo fato dele se achegar a ela, pelo fato dele beber
da água que ela estaria tirando e dele não ter um cântaro, dele não ter um copo, dele não ter um meio de beber e ele compartilhar com ela do cântaro dela, né? E bebeu ali, ele não teve nojo, né? Ele compartilhou com ela, né? E só quem compartilha é quem tem intimidade com Deus, né? Então Jesus revela-se já a ela de início, né? E muitas pessoas demoram de aceitar Jesus, às vezes congregam um tempo, mas não tem ali uma iniciativa de aceitar Jesus porque não querem compromisso. Mas Jesus, ele está de braços abertos e naquele momento inicial da conversa ele já estava se revelando àquela mulher de braços abertos para ela, para salvar, né? Então assim Jesus é na nossa vida, independente, né, da nossa postura, da nossa reação com ele sempre está tendo esse cuidado com as nossas vidas. Então ainda que exista essa resistência, essa preocupação de estar perfeito, essa preocupação de ajeitar, de consertar toda a vida para começar a servir a Deus, isso não existe. Isso não existe, porque se você procurar fazer tudo perfeito para poder começar a servir a Deus, esse dia nunca vai chegar. Porque o ser humano, ele é falho e pecador. Mas o Senhor está aí para curar, para nos tratar. Então o passo de fé, a iniciativa de fé é nossa, de querer o compromisso. Mas o Senhor, ele vai nos auxiliando, nos ajudando. E quem é que não falha, quem é que não peca e quem é que não erra. Mas o Senhor estende a mão, né? Então assim como ele chegou até aquela mulher e ela se achava imunda, ela se achava suja demais, né? Porque ela não queria compartilhar com ele da vasilha dela, do cântaro dela. Ela perguntou se ele tinha o dele, mas o poço é fundo, Jesus, como é que você vai pegar lá a água e tal? Ela queria que ele desse a ela um meio para ela pegar água para ele, mas ele não tinha, ele justamente não tinha porque ele queria compartilhar com ela, né? E isso mostra que ele se revelou e que ele estava querendo intimidade para poder ajudar, para poder alcançar, para poder salvar aquela mulher. E quando os discípulos chegam, que vê a conversa do nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana, eles se admiram ali de ver, né? Mas eles não comentam, eles ficaram ali em silêncio, não comentaram assim para julgar Jesus, nem para questionar Jesus, porque eles sabiam muito bem da bondade no coração de Jesus, né? E Jesus disse para ela ir, ela foi, largou o cântaro, largou tudo e foi lá chamar mais pessoas para que essas pessoas fossem conhecer também Jesus. Então é assim na nossa vida, na nossa caminhada, o Senhor Jesus se revela a você através da palavra dele com humildade. O Senhor Jesus, ele quer intimidade com você, né? Basta você tão somente abrir o seu coração, basta tão somente você se entregar, né? Que ele vai te ajudar a você alcançar lugares altos, né? Que ele vai te mostrar que você não é sujo, que você não é imundo e que ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio trazer a paz. E que não importa o que todas as outras pessoas estão te condenando, estão te acusando, às vezes estão levantando falso contra a sua vida. O Senhor Jesus, ele faz justiça, ele é verdadeiro e ele cuida dos seus filhos, ele está cuidando de você, está cuidando da sua causa, da sua família. Você receberá a vitória, né? Basta tão somente você receber no seu coração essa mensagem e entender que o Senhor quer intimidade com você e que às vezes você não quer intimidade com ele. Muitas vezes hoje em dia, infelizmente, as pessoas buscam as bênçãos, mas não querem um abençoador. As pessoas têm esse receio de estar em pecado e acham que elas não vão conseguir ter um relacionamento com Deus, não vão conseguir se santificar e acham que isso é impossível, mas não é impossível, porque nada é impossível para Deus, né? Eu e muitos irmãos já tínhamos práticas que desagradavam ao Senhor e pelo fato de aceitar Jesus, ele já vai operando em nossas vidas, ele vai trabalhando em nossas vidas, em nosso interior, em nosso pensamento, em nossas atitudes e tudo é transformado para a glória de Deus. Se eu fosse pensar alguns anos atrás que seria impossível, que eu não poderia entregar minha vida ao Senhor Jesus porque eu era uma pecadora e suja, eu jamais teria tido, né, a oportunidade de vivenciar tantas coisas boas, tantos milagres que o Senhor já fez na minha vida, né? E o Senhor continua fazendo, o Senhor continua trabalhando na minha vida, na minha família e na sua vida. O Senhor tem muito para te entregar, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para revelar.
Basta tão somente você abrir o seu coração, né? E buscar ter mais uma intimidade. Irmã Bárbara, como eu tenho essa intimidade que você está falando? Como eu posso aceitar, né? Você confessa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aceita Jesus, que a palavra diz que você deve revelar às outras pessoas que você está aceitando o Senhor Jesus, né? Esse compromisso. O fato de você aceitar Jesus, você faz uma aliança com Deus. E Ele começa a trabalhar na sua vida, operar na sua vida. A intimidade, ela vai surgindo, assim como eu falei na palavra, na pregação. Jesus vai te buscar, Ele vai se revelar a você. Basta tão somente você estar aberto, né? Orar, se comunicar, conversar, ouvir o Senhor, e Ele vai trabalhar, Ele vai operar na sua vida de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sublime, que somente o Senhor sabe trabalhar. Amém? Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Que você entenda essa mensagem de hoje, que você saiba que aquela mulher samaritana foi alcançada por Jesus e que ela teve um momento de intimidade com o Senhor. E o Senhor falou com ela a linguagem para salvá-la, né? Para saciar a sede dela, para que ela não fosse buscar na carne aquilo que ela só encontraria no Espírito. Somente Jesus ia satisfazer aquela mulher. Somente Jesus satisfaz você, né? Somente a presença de Deus. Não são coisas mundanas, não são práticas de vício, não são felicidades momentâneas que satisfazem você. O que satisfaz você é a presença de Deus, né? É ter fé no Senhor Jesus, porque Ele que trabalha ao favor da sua vida. Essas outras coisas só vão te destruindo aos poucos, só vão te matando aos poucos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar por essa palavra, vamos orar por essa mensagem, que você receba no seu coração e compartilhe com mais pessoas. Glórias a Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai, graças te damos por essa palavra, Pai. Nesse momento, visita cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Meu Pai, se essa pessoa ela tem resistido a aceitar Jesus, tem resistido a um compromisso com Deus, que o Senhor vem, meu Pai, mostrar a ela a verdade. Que o Senhor vem, meu Pai, dar a ela o entendimento espiritual para que ela saiba, meu Pai, que os dias estão se abreviando e que o Senhor Jesus está voltando. E o tempo da graça vai acabar. Mas o Senhor usa os seus servos, suas servas, o tempo inteiro para levar a palavra para todos os cantos. E todas as pessoas vão saber que o Senhor é Deus. Mas é necessário que a sua palavra se cumpra. E essas pessoas que ainda não têm, meu Pai, uma aliança com o Senhor, que elas hoje mudem a sua opinião e que elas recebam de Deus essa mensagem, que tenham um entendimento que o Senhor quer mais intimidade com elas, que o Senhor precisa que elas abram o coração para o Senhor poder trabalhar. Amém? Que o Senhor já se revela para elas, mesmo que elas não queiram, mas para ter intimidade, né, é necessário que elas compartilhem com o Senhor de momentos, e que nesse momento o Senhor alcance almas, que elas sejam transformadas, curadas, independente de onde estiverem, independente da situação que estiverem, que essas pessoas entendam que para tudo há jeito, só não há jeito para a morte. Então, enquanto estiver vivo, há esperança, que essas pessoas recebam do Senhor, meu Pai, esse alimento que é a Tua palavra, e que elas entendam que o Senhor é Deus que transforma cativeiros, que o Senhor é Deus que muda histórias e que cura, liberta e dá vida eterna. Nós te rendemos graças por tudo, meu Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado. Amém? Compartilhe essa mensagem com seus amigos, se inscreva no meu canal Bárbara Oliveira Oficial e me siga no Instagram barbara.oliveira. Tchau, tchau.